aos estudos, ao ensino da Palavra de Deus. Estas são expressões, definições, normalmente associadas ao nosso convidado especial do programa Diálogos Teológicos, que a partir de agora você passa a acompanhar pelo canal da Faetade no YouTube. E a pessoa de quem estamos falando é o pastor Antônio Gilberto da Silva, que é vice-presidente da Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus e que aceitou conversar com você, comigo, hoje, por ocasião dos 30 anos da Faetade e também dos 90 anos de vida que Deus lhe concedeu. Pastor Antônio Gilberto, antes de qualquer coisa, parabéns ao Senhor, Deus o abençoe e obrigado por nos receber, sobretudo hoje, quando ontem o Senhor estava em festividades pelo seu 90º aniversário. Para nós é uma grande alegria poder conversar com o Senhor aqui. E muito mais nossa, minha e da minha esposa, não é? O irmão deslocar-se de Campinas, onde o irmão reside e trabalha, e vir até o Rio para essa entrevista. E aqui nós estamos prontos para colaborar. Eu peço ao irmão desculpa e também ao público que está nos assistindo que a minha voz não está 100%. Mas é tratamento de saúde, né? A minha voz não é tão feia assim, não. A minha voz é mais límpida, mas graças a Deus que posso falar e aqui estamos à sua disposição. Amém. Pastor, muito obrigado. Bom, eu mencionei que o senhor é vice-presidente da Faetade, mas não é apenas essa atividade que o senhor desempenha. Na verdade, o senhor é um homem de múltiplas atividades, dedicado a múltiplos trabalhos. Seria um exagero, pastor, da minha parte? Eu acho que não, mas quero ouvir o senhor dizer que poucos homens puderam marcar a história de suas igrejas, de suas denominações, como, graças a Deus, o senhor tem marcado a história das Assembleias de Deus? Olha, irmão, eu vou lhe pedir o obséquio de repetir a pergunta, para captar melhor. Assim, como o senhor pode qualificar a contribuição que o senhor tem dado à história das Assembleias de Deus em nosso país? Olha, eu tenho a misericórdia de Deus, que me chamou para a sua obra. Eu era muito inexperiente, muito jovem, e julgava que aquilo fosse fruto vamos dizer, do acaso, mas nada, era a mão de Deus. De modo que, por exemplo, o meu giro pelo mundo, hoje eu vejo que era Deus agindo para eu ter uma visão global de tudo, não é? Então, eu atribuo primeiramente tudo à misericórdia de Deus, à mão poderosa de Deus, e por isso que eu, numa hora dessa, estou pronto para colaborar no que eu puder, inclusive nessa área. Quando o pastor Bernardo Johnson, de saudosa memória, nos convidou para trabalhar com ele, eu já estava relacionado aqui a CPAD, mas orei, consultei na época o diretor, e ele disse, olha, dentro do possível, faça o que puder, não é? Mas graças a Deus que eu tenho uma esposa compreensiva que me ajuda muito em oração, em jejum. E a verdade é que foi possível até agora fazer alguma coisa para o Senhor. Agora, algo que chama muito a atenção no ministério que o senhor tem podido desempenhar é que o senhor é um homem muito viajado, de muitas experiências, inclusive na área secular, por causa de seu serviço militar prestado ao Brasil. E em razão disso, é natural que tenham surgido quase que mitos ao redor da figura do senhor. Por exemplo, um que eu ouço falar há muito tempo, que o pastor Antônio Gilberto foi cientista na NASA. Nessa parte eu tenho que ser bastante, diria eu, cuidadoso, porque até hoje nem o Departamento de Estado americano, nem o Itamaraty brasileiro me chamaram para dar baixa em documentos. Eu tenho documentos assinados por mim no Itamaraty, que nesse tempo funcionava no Rio. Vamos ver que tempo não faz.
Hoje é tudo em Brasília. Perfeito. Mas naquele tempo era tudo no Rio, né? Isso foi na DEF, isso foi no ano de 68, 69, 70, 71 e 72. Foi na época da corrida Espacial. corrida espacial, em que havia um bloco oriental, chamado Bloco Soviético, liderado pela Rússia, e do lado ocidental espacial. havia os Estados Unidos, que era a nação cabeça. Então é uma história longa. Conclusão, eu, graças a Deus, a Marinha me liberou, o governo me liberou, eu passei a direção, passei a atender o Itamaraty, lá no Rio, e o tempo correu, a história é longa, longa mesmo, dá um livro. Chegou o dia de viajar para fazer um curso básico, foram 3 cursos que eu fiz. Lá nos Estados Unidos. Era esse, era não deixar que a Rússia, que felizmente agora no ano de 91, eu digo agora porque 91 já está bem distante, mas agora no ano de 91, usando a linguagem figurada, Deus parece que pegou o dedo midinho dele, tocou no bloco soviético e desfez tudo. Pode ver que hoje, mas deixa isso para lá. Conclusão, eu assinei documentos, até hoje nem o Itamaraty, nem o Departamento de Estado me chamaram para dar baixa. Conclusão de tudo, eu tenho que ser extremamente cuidadoso. Para o irmão ter uma ideia, eu levo talvez 1 minuto nisso. Eu sei que o tempo pastor, à vontade. Eu estava em Brasília, há alguns anos atrás, dando aula numa universidade. Aula, quer dizer, fui chamado para falar numa universidade. E tudo bem, correu tudo bem, foi aula, foi de manhã, almoço, de tarde, à noitinha segui para o aeroporto. Quando eu estou no aeroporto de Brasília, aguardando o chamado, o alto-falante disse: senhor fulano de tal, Antônio Gilberto, compareça ao serviço de informações. Eu digo, será o voo que mudou? A toda hora às vezes muda. Chego lá, uma senhora muito gentil me atendeu e disse: o senhor é Antônio Gilberto? Sim, senhora. Olha, não leve a mal, mas por favor se identifique. Eu peguei minha identidade, me identifiquei. Ela disse: aquele senhor deseja uma palavra com o senhor. Então, cheguei lá perto, identifiquei-me, ele identificou-se primeiro para mim, identificou-se FBI, identificou-se alto, etc., e disse para mim: me desculpe, eu tentar falar português, mas meu português é péssimo. Ele mesmo deu uma gargalhada. E se eu posso usar o meu inglês? Perfeitamente. Eu, graças a Deus, não tenho problema com a língua inglesa. Eu fui professor de inglês muitos anos, enfim. Bom, concluindo o assunto, ele disse-me: tenha cuidado com suas preleções em público. Porque ele disse, agora mesmo, na universidade tal, aqui em Brasília, mas eu transgredi alguma norma. Ele disse: não, mas um alerta nosso pode lhe ser útil. Eu não estou aqui chamando a atenção do senhor, isso ele dizendo em inglês. É o contrário. Então, eu agradeci e de lá para cá tomei muito cuidado. É um caso como o nosso aqui. Eu responderei dentro do possível. Felizmente, quando eu fiz o exame de admissão na Embaixada Americana, nesse tempo a Embaixada era no Rio, hoje é tudo em Brasília. Felizmente, tirei 9,8. Até hoje eu louvo a Deus por isso. 9,8, né? E prosseguimos e vamos agora. Essa é uma formação, uma história pouco comum. São poucos ministros, aliás, poucos brasileiros poderiam contar uma história como essa. Como isso enriquece um ministério pastoral, um ministério de ensino, pastor? Olha, irmão, é tanta coisa que ajuda, porque o terceiro curso, que foi na área de fato ligada à área espacial, é grandemente importante, porque
enquadra-se na própria Bíblia, né? A própria Bíblia, a ciência. Aquilo que está escrito em Daniel 12, e a ciência se multiplicará. Só se pode multiplicar uma coisa que existe. A ciência existe. E nós estamos nessa época, e eu louvo a Deus porque pude participar desse crescimento e, enfim. Uma coisa que o senhor mencionou aqui a respeito dessa prova, uma nota muito boa, extraordinária, também que o senhor foi professor de língua inglesa. Além disso, todos nós o conhecemos pela maneira como o senhor ensina, que é brilhante. Certamente há uma carga de disciplina pessoal, de aplicação aos estudos, que permite que o seu ministério floresça como tem florescido. O senhor pode compartilhar um pouco das suas rotinas de estudo para conosco, os nossos alunos? Em que sentido? Como o senhor faz para manter uma carga de leituras tão grande como a que o senhor tem, sua maneira de selecionar os assuntos, aquilo a que o senhor vai se dedicar a estudar? Eu agora, completando, acabei de completar ontem, 90 anos de idade, eu espero em Deus graça, energia de todos os tipos, no espírito, na alma e no corpo, para, dentro do possível, prosseguir, com o pé sempre no freio, tendo cuidado, prosseguir, primeiramente, no reino de Deus, no reino de Deus. E o reino de Deus é muito abrangente, muito abrangente. Eu louvo a Deus porque as portas estão abertas, inclusive na área de literatura, não somente no nosso mundo de língua portuguesa, mas também no mundo de língua inglesa. E de modo que muitas coisas lá contribuíram quando eu pego o meu arquivo para procurar aprimorar-me, mas eu louvo a Deus quando eu olho retrospectivamente e vejo o que ficou para trás. É claro que os frutos é da mão de Deus, Eu fui e sou apenas um pequeno instrumento dele, né? Mas desejo prosseguir. E as portas, graças a Deus, continuam abertas. E vamos aguardar uma nova pergunta. Dos livros que o senhor escreveu, que Deus lhe permitiu escrever, acho que um dos mais conhecidos, dos mais utilizados, é sem dúvida aquele que trata sobre a Escola Bíblica Dominical. O manual da Escola Dominical. Perfeito. E isso também define de maneira muito forte o seu ministério. O senhor é um homem voltado para o ensino e o da Escola Bíblica Dominical. Pastor Antônio Gilberto, nós ainda podemos atribuir à Escola Bíblica Dominical relevância para a nossa igreja? Ela ainda é fundamental? É fundamental, e eu tenho certeza que ela continuará sendo fundamental, porque é o ensino. O irmão se recorda de que quando Jesus efetuou a sua obra salvífica lá no Calvário, quando ele retornou para o céu, ele disse, primeiro, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, ide e ensinai. E o termo ensinar ali é profundo. É pena que a língua portuguesa, devido a ser uma língua humana, é pobre diante dos enunciados bíblicos. Ou seja, Deus, na sua graça, ele utilizou a língua hebraica para o Antigo Testamento, a língua grega, não é o grego de hoje, do Novo Testamento,
E Deus sabe o que faz, porque a língua grega tem recursos que, francamente, a gente se curva o tempo todo louvando a Deus. Já o português é uma língua puramente humana, como o português, o francês, o italiano, e o termo ensinar, que no nosso idioma é apenas transmitir conhecimentos, ou então, quando se trata de tecnologia, aplicar tecnologia, mas na língua grega é uma riqueza, quando Jesus disse, ide e ensinai. Ide e ensinai. E isso implica uma área da igreja que hoje, no princípio e hoje, é fundamental, e Deus sabe que eu não estou aqui criticando, mas é uma pena que dezenas e dezenas de igrejas cristãs evangélicas não cuidam do discipulado cristão. Desculpe eu usar esse paralelismo. Discipulado cristão, ide e ensinai. A escola dominical está nesse contexto. Então, a escola, com o avanço do conhecimento na área secular, irmão vê que o mundo, apesar das lutas que está enfrentando, como é o caso do Brasil, o mundo todo, muita gente pensa que é só o Brasil, mas o mundo todo enfrenta, porque está lá nas profecias do Senhor Jesus Cristo. Apesar de o mundo estar enfrentando dificuldade, mas o ensino continua ocorrendo, dezenas e dezenas de novas escolas, universidades e faculdades. A minha pergunta é, em que posição fica a igreja evangélica diante disso? Ela tem que avançar. E não é somente o conhecimento secular, mas pegar esse conhecimento, enquadrá-lo na Bíblia e lecionar a palavra de Deus. É claro, no poder do Espírito Santo. Certamente o irmão se recorda que em João, o Evangelho de São João, nos capítulos 14, 15 e 16, eu estou apenas sumariando, nos capítulos 14, 15 e 16, que é justamente a passagem em que Jesus estava caminhando aonde ele celebrou a ceia pela última vez, e o jardim do Getsemane. Eu mesmo lá em Jerusalém já fiz esse teste, dá mais ou menos quase uns 3.000 metros, uns 3 quilômetros, 2.000 e poucos metros. Eu mesmo já fiz esse teste lá. Os capítulos 14, 15 e 16. E qual é o tema principal desses 3 capítulos? Eu vou, mas enviarei o Consolador. Eu vou, mas rogarei ao Pai, e Ele vos mandará o Consolador, o Espírito Santo. E de fato, o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, e nós não podemos realizar a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Quando eu digo poder, não estou mencionando simplesmente o batismo, o glorioso batismo com o Espírito Santo, que é uma dádiva, é um dom. O batismo, a pessoa não merece. O batismo é um dom, ou seja, uma dádiva. Ou seja, se trata de um crente salvo, eu estou usando o termo bíblico, salvo, não apenas uma pessoa cristã, salvo, é pela fé receber a dádiva, o dom de Deus. Então, não é somente o batismo, mas primeiramente, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, tem seus pecados perdoados, enfim, a conversão, o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa. Minha gente, essa é uma bênção que não há quem possa descrever de tão gloriosa que é. Aonde no Antigo Testamento encontramos isso? Mas deixa para lá. O privilégio do Novo Testamento é que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, é perdoada e convertida, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. E aí vem o caso da escola dominical. Então, que as nossas escolas prossigam avançando e treinando professores. E é claro que com o professor vem outros oficiais, como seja o superintendente, secretário, mas o professor é o homem que lidera, é o homem que maneja os alunos. Agora imagine, nesse que está sofrendo terrivelmente devido à ação demoníaca no mundo, mas a igreja, graças a Deus, está cumprindo seu papel, e oremos para que mais e mais e mais a igreja avance no preparo de professores
E foi nesse contexto que Deus, por sua graça, me abençoou para conhecer o avanço do ensino em lugares como Canadá, Inglaterra, Austrália, Europa, e isso no prefácio do manual eu coloquei, e graças a Deus que agora já está na 100ª edição o manual da Escola Dominical, também já está em língua espanhola, enfim, graças a Deus, ide e pregai, mas também ide e ensinai, e é um avanço muito grande, bendito seja Deus. Ficou muito claro que nada substitui a escola bíblica dominical. Nada. Mas o senhor também é, além de um defensor da escola dominical, vice-presidente de uma faculdade teológica, que é a FAETAD. E aí a pergunta que eu preciso fazer: se nada substitui a escola bíblica dominical, qual é o papel do seminário bíblico teológico para as nossas igrejas? O seminário bíblico teológico já está voltado mais para a área ministerial. É claro que uma pessoa leiga pode cursar e ter títulos acadêmicos e tudo, mas no contexto dessa pergunta é a área ministerial, ou seja, dirigentes de grupos, dirigentes de congregação, pastores de igrejas, tanto igrejas autônomas como igrejas que são filiadas, enfim, depende da área evangélica. O Brasil temos muitas igrejas evangélicas, nós, por exemplo, somos das Assembleias de Deus, não é? Então, a sua pergunta gira mais em torno dos dirigentes, que os nossos dirigentes avancem, contribuam, etc., para evangelização, missões, ótimo. Mas, por exemplo, um caso como o da África. Eu tenho estado na África já algumas vezes, e a última vez que estive na África foi mais fazendo observação. Comecei do Egito, fui até a parte do sul, tendo o máximo cuidado. E o que é que muito me doeu na alma, e eu confesso que eu cheguei a chorar, a derramar lágrimas, enxugar lágrimas com meu lenço, em ver ao pé da letra, mas também obreiros me confessaram, inclusive o colega missionário norte-americano que estava comigo, que na África, no momento atual, 2017, é a região do mundo onde ocorre mais decisões para Cristo, na área de juventude, em todas as áreas, só que não tem quem cuide. Então, eu agradeço a Deus que a Casa Publicadora está nesse contexto abençoando, como os irmãos bem sabem, que a Casa se instalou lá, e é muita gente pensando por aí que a Casa se instalou mais como uma agência comercial evangélica. Sim, é claro, mas pode ver que os preços lá do material é bem baixo, porque o objetivo número 1 é treinar professores, é treinar, por exemplo, obreiros, como é o caso de diáconos e presbíteros, para se dirigir. Por quê? Porque nossas igrejas, nossos irmãos africanos, não têm recursos. O continente continua avançando devagar, enfim, é uma área que entrar não adianta, porque é muito vasta, né? Mas é o mundo todo. Então, que o ensino se multiplique. Ensinar, eu não quero assombrar ninguém aqui, mas ensinar não é fácil. Eu não estou dizendo que pregar é fácil. Pregar mesmo o Evangelho. É preciso o poder do Espírito Santo. Mas o nome já está dizendo, pregar é proclamar. Mal comparado é como um atalaia em cima de uma torre com a trombeta. Agora, ensinar, paciência. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos não só pregar, mas ensinar a palavra de Deus. É só olhar os evangelhos. Os evangelhos apresentam Jesus mais ensinando do que pregando. Isso não quer dizer que ele não pregasse, ao contrário, ele pregava. Mas é mais ensinando. Mas é claro que no caso dos evangelhos, era mais para o povo judeu, o povo assimilado ali, ao lado dos judeus, que em um certo sentido já tinham algum conhecimento das Santas Escrituras do Antigo Testamento.
Mas, de qualquer maneira, fica a lição que ensinar, a igreja não pode desviar essa rota de modo nenhum, e que assim seja, em nome de Jesus. Pastor, ensinar não é fácil, pregar também não é. Estão nos faltando obreiros, aqueles poucos que temos nem sempre estão bem preparados. É possível dizer que os nossos púlpitos estão mais empobrecidos hoje, ou isso é só saudosismo? Não, não é saudosismo não. Não é saudosismo não. É verdade que os nossos cultos hoje é uma pena, já que esse programa será divulgado para o público, há uma área dos nossos cultos que é uma área muito conhecida, a área de música que eu digo, música evangélica, não é? Eu não estou aqui criticando, só que ninguém sabe quem é o descuido. Hoje existe música em demasia, devia haver equilíbrio, mas também não pode haver pregação em demasia, a não ser se o Espírito Santo é soberano, Deus é soberano, enfim. Mas eu digo que em situações normais devia haver mais ministração da palavra pregada, que pregação, no sentido bíblico, não é nada mais, nada menos do que exposição da palavra. Pega o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro padrão da igreja, e pode ver que as pregações ali é exposição da Bíblia, E as epístolas em gerais é mais o ensino. O senhor falou em pregação da Bíblia, exposição. Eu tive oportunidade, porque o senhor me franqueou essa oportunidade, de ver alguns de seus estudos bíblicos, de suas anotações, e há uma riqueza de citações bíblicas, coisa que é vasta e profunda nos ensinos do senhor. E aí um de nossos alunos lhe dirige uma pergunta em razão disso aí. Sim. É o irmão Bruno William. Ele quer saber qual é sua versão da Bíblia preferida. Mas é uma pergunta importante. Bom, a minha versão preferida para leitura devocional e a minha versão preferida para estudo da Bíblia, né? A primeira, a minha versão preferida para leitura devocional, que a gente chama também de leitura diária. Eu dou graças a Deus porque continuo fazendo leitura diária da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A minha versão preferida é dupla. É a versão de Almeida corrigida, mas o texto agora de 95. E a Bíblia de Almeida atualizada, a versão também agora de 2012. Por quê? Porque as duas se completam. Deixa eu citar um rápido exemplo muito simples. Se o irmão pegar a versão da atualizada, digamos no livro de Neemias, lá quando chega numa certa parte, em mais de uma diz, e Neemias, o governador. O que é que o público vai pensar? O público simples, que é governador, como no Brasil tem. O Brasil tem 20 e tantos estados, todo estado tem um governador. E a versão corrigida, que muita gente diz, é antiquada. A versão corrigida de Neemias, o Tirsata. Pronto. Para quem é estudante da Bíblia, ele vai preferir a versão corrigida. Por quê? Governador, como está na atualizada, muita gente pensa que é um governador como nós temos hoje, no Brasil, na Espanha, não sei aonde. Ora, se eu escuto a palavra governador, todo mundo pensa que é um governador como o de São Paulo. Nada! Pega o original hebraico para ver a palavra Tirsata. Então, é uma riqueza. Então, eu uso as duas ao mesmo tempo. A corrigida, devido ela não tem lá tanta beleza de estilo
e etc., mas a tradução procura aproximar-se do original. E atualizada, porque, é claro, o nome já está dizendo, né? Está dizendo. Agora, quando é estudo crítico, crítico que eu digo no sentido científico, por favor, não é crítico no sentido de criticar, é crítico no sentido de estudo bíblico. Aí eu uso versões que abordar aqui vai tomar o tempo todo, modesta parte, o tempo todo da nossa entrevista. Eu, graças a Deus, tenho versões originais do hebraico, do grego e do aramaico. Sendo que alguém me pergunta, irmão Gilberto, onde é que eu posso adquirir aqui no Brasil? Olha, é difícil. Por quê? É um mistério? Não. É que é carinha, é cara. É cara e eu aconselho a quem quiser comprar com preço mais suave. Hoje viajar para o exterior é coisa muito simples, né? E encomendar. Ou então através da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas temos versões originais, graças a Deus, e é uma bênção. Mas no caso da pergunta, que se trata de leitura devocional, eu creio que eu só posso chegar até aí. Mas sobre o estudo das línguas originais, a leitura dos textos bíblicos nas suas línguas originalmente inscritas, cabe uma pergunta, e eu acho que talvez até uma autocrítica. Falta às Assembleias de Deus pessoal gabaritado na crítica textual, no estudo das línguas bíblicas? Falta. Deveria haver, é claro que as escolas, para terem escolas no Brasil desse nível, envolve bastante dinheiro, sejamos francos, né? E o irmão sabe como é que anda a crise nesse ponto financeira, por toda parte, né? Mas deveria haver, porque essa área é fundamental. Eu acho que deveria haver um cuidado redobrado, já não digo a igreja local, mas os órgãos, como sejam as convenções se unirem nesse sentido, mas também as unidades de ensino, as universidades e faculdades teológicas. É claro que eu não estou falando só da Assembleia de Deus, mas das igrejas, como as igrejas denominacionais históricas, enfim, deveria porque é fundamental. O senhor mencionou, por exemplo, que a crise tem afetado a formação de estudiosos das Escrituras, porque não é uma formação barata. E nós vimos e olhamos e percebemos que tem afetado até mesmo a formação básica teológica dos alunos. Muitos alunos se afastam dos cursos teológicos porque não tem dinheiro, às vezes, para cursá-los. E isso tem nos privado de ter um internato em nossa denominação. Um internato hoje, pastor, ainda é necessário? Ou o ensino à distância pode tornar isso dispensável? Olhe, o ensino à distância tem se aperfeiçoado, eu admiro. Nunca esqueço quando eu continuo como membro consultor da Globe University, na Califórnia, pela graça de Deus. Veja como Deus é maravilhoso. Há muitos anos atrás eu fui convidado para escrever uma obra para a Universidade Americana e aceitei o convite. Nesse tempo, aquela universidade funcionava na Europa. Eu fui para a Bélgica, realizei o trabalho. O prazo que me deram foi 1 ano e, graças a Deus, que foi possível. Muito bem, veja como são as coisas. Entreguei nas mãos do Senhor e aconteceu um fato que talvez a juventude evangélica e muitos irmãos, tomando conhecimento, sejam despertados, ou seja, assinei um documento voluntário, não era obrigado. O presidente disse, irmão Gilberto, irmão, não é obrigado a assinar. Caso o irmão não concorde, a obra será publicada. Mas me diga uma coisa, o senhor doaria o que nós chamamos de direitos autorais para missões? Eu digo sim.
Sim, mas acontece, irmão Gilberto, que temos que saber sua esposa. Eu digo, minha esposa está no Brasil, mas eu posso consultá-la. Consultei, ela disse, Gilberto, se é para Deus, o que você decidir, conte comigo. Então, concluindo, resumindo a história, assinamos o documento, que nem eu, nem ela, nem nossos descendentes jamais entraríamos na justiça para requerer direitos autorais. Para a glória de Deus, a obra está hoje em 87 idiomas. 87 idiomas. É uma obra que tem por título Abundant Living, A Vida Abundante. Bom, voltando ao assunto. Essa universidade, que agora está nos Estados Unidos, a Globe University está nos Estados Unidos, e é uma bênção. Ela está agora com 400... Bom, deixa isso para lá, porque são eles que devem divulgar isso. De milhares de alunos. A obra continua, prossegue, rogamos as orações por causa de recursos, enfim. Mas eu acho que isso ajuda a responder a pergunta do irmão. Outra coisa que precisamos ressaltar na nossa conversa é o envolvimento, a participação do senhor na história da ETAD e da FAETAD. E aí não posso fugir da pergunta mais simples, a mais óbvia. Como foi que o senhor se aproximou desse trabalho? Olha, o da ETAD ocorreu a partir de 1976. É muito tempo, de 76 para 2017. E através do pastor Bernardo Johnson. Como assim? Eu, quando ingressei nas Forças Armadas, que eu servi na Marinha do Brasil, anos depois de ingressar, lá na minha terra natal, Rio Grande do Norte, fui transferido para o Rio. E quem é que eu encontro na Assembleia de Deus em São Cristóvão na época? Um missionário chamado Bernardo Johnson, não o que faleceu há pouco tempo, não o da ETAD, o pai, Bernardo Johnson Sr., homem de Deus. Oh, mas aquele homem impressionava, a unção dele e da esposa. A esposa também pregava e tudo, e ensinava. Antonete? Antonete Johnson. Pregava com muita unção e aquilo outro, e ele um homem de oração e profundo nas escrituras. Muito bem. E contando toda a história, ele veio a falecer. Quando ele adoeceu, retornou para os Estados Unidos, ele chegou a falecer. Anos depois, o filho, Bernardo Johnson Jr., Dr. Bernardo, o fundador da ETAD, que quando ele veio ao Brasil, pronto, o caminho estava aberto para conhecê-lo, porque conhecia o pai dele. Daí surgiu uma profunda amizade entre ele e mim, e entre eu e ele, etc., aquilo outro. O tempo correu, e ele, naquela época, irmão Guna, era evangelista, realizando cruzadas. A história das cruzadas é algo maravilhoso, e quando eu menos espero, um dia ele disse: irmão Gilberto, eu gostaria de me reunir, ter uma rápida reunião com o irmão, na sede da Casa Publicadora. Nesse tempo, a Casa Publicadora funcionava na Rua São Luís Gonzaga, lá pertinho do campo de São Cristóvão, Rua São Luís Gonzaga. E fomos lá. E ele disse: é o seguinte, eu preciso de alguém para me ajudar na parte de literária, na parte de discipulado nas cruzadas. Eu disse: irmão Bernardo, aí eu contei para ele que era militar, etc. Concluindo a história, por causa do tempo, Deus abriu as portas. Aonde é que se vê um militar em plena atividade, gozado, e Deus abriu as portas para mim? É tanto que muitos colegas meus da Marinha diziam: Gilberto, quem é o teu padrinho? Gilberto, quem é o teu protetor? E eu, quando eu era evangélico, eu dava a resposta melhor, né? Eu disse: olha, é Deus. Deus, até dizia, Deus nada. Você vem colocar Deus nesse contexto. Bom, você não acredita, mas é Deus. Então, Deus abriu portas. Conclusão, giramos por esse Brasil, coisas maravilhosas, aprendemos, etc. Mas era Deus preparando as coisas, porque em 1976, ele foi movido por Deus a fundar a ETAD, que é um curso de teologia básico, como o irmão bem conhece. E veja para que cargo ele me convidou. Convidou-me para ser o coordenador do currículo.
do currículo. Quando eu já tinha, na época, curso de teologia, tirado aqui do IBP, o Instituto Bíblico Pentecostal, fundado pelo irmão Lourenço Olson, de saudosa memória, aonde eu lecionei durante 21 anos, e ficava aqui perto do Maracanã, do estádio, onde ficava o prédio, etc., aquilo outro. O tempo correu, vejo como é a mão de Deus. Tudo coincide, Deus preparou todas as coisas. A mesma coisa aconteceu com a FAETAD, a faculdade, né? Ele convidou-me, teve uma visão nos Estados Unidos, onde apareceu o meu nome e também o saudoso o pastor Osmar Cabral, de saudosa memória, pai do nosso querido pastor Elienay Cabral. Deus é o Deus do milagre, e o seu nome será maravilhoso. O seu nome, como diz no hebraico, numa versão hebraica, o seu nome será miraculoso. Então eu louvo a Deus porque em nossa pequenez Deus se mostrou tão grandioso. Graças a Deus. Graças a Deus. E para a ETAD, o senhor escreveu livros também. Sim, escrevemos livros, vários livros para o curso básico, e também temos livros, se não me engano, também no curso da FAETAD, né? Verdade. Graças a Deus. Mas não foi só com a ETAD e a FAETAD que o senhor se envolveu no ensino teológico. Não. Outros seminários também têm podido contar com a contribuição do senhor? Sim, nós colaboramos bastante, pela graça de Deus, com o Seminário Teológico de Pinda, Monhangaba, mas também em seminários que não são da Assembleia de Deus, que me deram a honra de convidar para lecionar, e graças a Deus que eu não tenho problema de cor denominacional, contanto que a palavra de Deus seja respeitada e honrada e prezada, enfim, mas a nossa maior colaboração tem sido dentro da Assembleia de Deus, né? Pastor, nós vamos nos aproximando da conclusão da nossa conversa, pois não. Mas eu não posso encerrar sem satisfazer as vontades, a necessidade de alguns estudantes nossos. Tá bom. Então trago algumas perguntas simples. Vamos lá. Alguns deles querem saber se for para escolher 2 ou 3 Bíblias de estudo, porque mais que isso talvez não caiba no orçamento imediato. 2 ou 3 Bíblias de estudo, quais o senhor recomenda? Olha, eu recomendo, não é por eu ter sido o editor e tradutor, a BEP, Bíblia de Estudo Pentecostal. É volumosa. E a matéria original, primordial, foi preparada pelo saudoso irmão Donald Stamps, de saudosa memória, um homem de Deus, e é volumosa. É claro que a Sociedade Bíblica CPAD imprime em tamanhos diferentes, de modo mais, todo mundo sabe que quanto menor, mais o corpo gráfico é reduzido, não é? Mas recomendo, por quê? A BEP, porque a Bíblia de Estudo Pentecostal, por falar em pentecostal, deixa eu tirar aqui uma dúvida. Muita gente pensa que a palavra pentecostal é porque aquela Bíblia é produzida na Assembleia de Deus e etc, e fala em batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Não é verdade. Não é verdade. Todos que estão me vendo e ouvindo, por que ela levou o nome pentecostal? Porque a maior parte das notas e estudos apensados gira em torno da pessoa do Espírito Santo. Mas por que isso, irmão Gilberto? É o que a Bíblia ensina, que o Pai é Criador, Deus o Pai é o Criador, e Deus o Filho é o Salvador, e Deus o Espírito Santo é aquele que no momento está preparando a igreja, enfim, capacitando a igreja, realizando a obra da igreja, e daqui a pouco levará a igreja para a glória, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Mas não é pelo fato de pertencer à Assembleia de Deus que ela tem o nome de pentecostal. Eu recomendo a BEP, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Uma outra Bíblia que eu recomendo, minha gente, me pegou de surpresa,
Eu teria que pegar a minha pequena coleção de casa. Eu tenho aproximadamente umas 25 Bíblias de estudo. É claro que em outros idiomas também, né? Em outros idiomas também. Mas a BEP eu recomendo, porque cobre, é claro, cobre em resumo praticamente a Bíblia toda. É claro, as passagens fundamentais, né? Então ela é de estudo pentecostal, não por uma questão denominacional. Não por uma questão denominacional. Doutrinária. Os pentecostais, não. Mas por uma questão doutrinária. A palavra pentecostal ali tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. Com a pessoa do Espírito Santo. Isso. Outra pergunta que os alunos querem saber. Sua teologia sistemática de predileção, aquele autor a quem o senhor recorre com frequência para os seus estudos? Essa pergunta é muito abrangente, porque eu tenho várias, mas um manual que eu não me separo dele é aquele manual Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mike Perlman. O irmão não imagine a minha alegria, a minha emoção, a minha comoção, quando eu estava em Springfield, Missouri, num dos cursos que eu fiz, e visitei a sala de aula onde o irmão Mike Perlman dava aula. E escute a expressão que o meu acompanhante me deu, o irmão Gilberto. O irmão tem sorte. O irmão está sendo privilegiado. Por quê, irmão? Fiquei surpreso, de olho fixo. Ele disse, todo esse bloco aqui vai ser desmanchado, vai ser desmontado daqui a 2 semanas, e etc., devido ao avanço da obra. Ou se cheguei na hora certa, ainda permaneci na sala um instantinho. Então, a Bíblia de estudo, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, e também um outro livro que eu uso sempre, etc., é Doutrina, Manual de Doutrinas Pentecostais, de Dr. Horton. O Dr. Horton, vamos saber que o Dr. Horton foi ele que supervisionou o preparo da Bíblia de Estudo Pentecostal. E já está na glória, passou para o Senhor recentemente, com 100 anos de idade. Com 100 anos de idade. Mas essas duas, graças a Deus que temos em português, publicados pela Casa Publicadora. Peço ao senhor então agora, para finalizarmos a nossa entrevista, esta nossa conversa, pela qual eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, que o senhor deixe aos nossos alunos na ETAD, na FAETAD, uma palavra de incentivo para que eles continuem se dedicando aos seus estudos. Eu, neste momento, me dirijo, é um privilégio, agradeço a Deus, agradeço ao irmão Gunner, na sua simplicidade, etc. Mas quero, nesse momento, de dirigir-me aos que já são alunos da ETAD e FAETAD, aos que já são alunos, que não desistam. Eu sei que aprender e estudar não é fácil, mas aprender e estudar não é fácil. Mas Jesus disse, graças a Deus que ele disse, ao sair desse mundo, eu estou convosco todos os dias. Ele não disse todas as semanas. Ele não disse todos os meses. Já pensou ele está conosco uma vez por mês? Não! Já pensou ele está conosco uma vez por semana? Não! Eu estou convosco todos os dias. Creia nisso. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por favor, não vá pensar que séculos aí significa 100 anos. Nem vou agora explicar isso, porque a pergunta do irmão Gunner é o encerramento da nossa entrevista. Mas, meus amigos, meus irmãos, na versão em português aparece muita palavra século, e muita gente pensa que é 100 anos. Nada, é uma palavra doutrinária profunda que podemos, numa hora, quem sabe, gravar alguns minutos sobre isso, né? Mas agradeço a atenção,
conto com nossas orações, eu também conto com as vossas. Estou aqui para servir a Deus e servir aos santos, em nome de Jesus. Amém. Aborda a área de telefones, mesmo com todo esse avanço na área de São Francisco. Conta a história do Dr. Einstein para nós. Conhece a história do Dr. Einstein? Einstein. Ele encontrou-se com Albert Einstein. O grande cientista Einstein, acho que o mundo já ouviu falar. Pode conversar naquela câmera ali. Esse eu vou guardar para a memória. Eu estava viajando, foi no segundo curso nos Estados Unidos, e eu viajava de São Francisco, eu viajava de Los Angeles para Houston, no Texas. É perto, é relativamente perto, é de um estado para outro. E os irmãos sabem que os americanos, eles aperfeiçoaram muito o trem. Uma coisa que é uma pena o Brasil ter desprezado. Trem que eu digo interestadual. De modo que tem trem para todos os destinos, todos os gostos. Bom, e nos trens dele tem carro com restaurante para quebra-galho, carro com a área de telefone, mesmo com todo esse avanço da... Bom, voltando ao assunto. E eu estava viajando, era parte do meu curso, e correu a notícia a bordo que Einstein estava a bordo. Eu, sem querer, na minha frente estava um casal de americanos com um jornal lendo, e eu perguntei, desculpe interromper, mas os senhores compraram esse jornal aqui a bordo? Ele disse, olha, nós compramos aqui a bordo. Eu digo, como é que eu faço para comprar? Ele disse, olha, o senhor pode ir no terceiro vagão, enfim, aquilo outro. Tá bom, daqui a pouco eu vou lá. Bom, e então, esse rapaz que estava lendo disse para a esposa dele, mas vamos aguardar o funcionário do trem passar aqui para eu perguntar uma coisa. Eu fiquei curioso, interrompi minha pergunta. Daí a pouco o funcionário do trem, você sabe, viaja, toda hora passa de um vagão para outro. Quando o funcionário veio uniformizado, o senhor chamou com muito jeito e disse, escute, é verdade que o Dr. Einstein está a bordo? Ele disse, sim, está a bordo. Me diga uma coisa, como é que eu posso vê-lo pessoalmente? Ele disse, eu posso consultá-lo. E diga uma coisa, o senhor quer vê-lo para quê? Ele disse, apenas vê-lo, quem sabe tirar uma foto e deixá-lo em paz. Ele disse, tá bom, eu vou lá. E outra coisa, eu posso informar para ele quem é o senhor? Sim. Diga para ele que eu sou um engenheiro, aí disse o nome, engenheiro hidráulico, fulano de tal, e, se quiser levar a minha identidade, não. Daí a pouco ele volta e diz, Dr. Einstein, está pronto para lhe cumprimentar. E etc. Eu serei breve. Bom, o homem foi, daí a poucos minutos voltou, jubilante mesmo, etc. Aquilo outro, disse, olha, é fantástico. Aí eu esperei novamente o rapaz do trem vir, o empregado. Quando o empregado veio, eu me identifiquei. Se tem a bondade. O nome dele era Edward, a nossa palavra é Eduardo, Edward. Muito prazer, eu tirei meu passaporte e mostrei para ele, disse, eu sou brasileiro e estou aqui cursando nos Estados Unidos e eu sou também evangélico. Ele arregalou os olhos para mim, ele era homem mais ou menos dos 35 anos. Eu sou evangélico, membro das Assembleias de Deus. Ele disse, eu sou evangélico também. Eu sou luterano, praticante, não sei porque ele acrescentou a palavra praticante.
talvez muito luterano, é teórico. Eu sou luterano, praticante, apertamos as mãos. Eu disse, Edward, eu gostaria de ver o Dr. Einstein, ver, e quem sabe, se ele permitir tirar uma foto dele, ou eu junto com ele, enfim. Ele foi lá. Muito bem, importando mais uma vez a história. Daí a pouco ele volta e diz, perfeitamente, agora não sei porquê, seu Gilberto, ele pede que o senhor vá acompanhado de mim. Tá bom, não sei. Então, eu digo, e você pode me fazer esse favor? Ele disse, ele está no quarto vagão, lá na frente, vamos lá. Fomos, que quando eu fiquei fora, ele abriu a porta, comunicou, o Dr. Einstein fez sinal, eu vi através do vidro. Quando eu entrei, ele disse, muito obrigado por sua ajuda, ao funcionário do trem, né? Funcionário. Aí, olhou para mim e disse, então você é brasileiro? Eu peguei o passaporte, que quando eu mostrei o passaporte, ele disse, desculpe, mas não é preciso, sua palavra é bastante. Sua palavra é bastante. Eu digo, eu sou brasileiro. Ele disse, você conhece em inglês o pão de açúcar, mas foi uma luta para ele dizer a palavra pão de açúcar. Mas eu entendi que em inglês pão de açúcar é sugar loaf, né? Em inglês. Mas em português ele quis usar o português, pano de açúcar. Eu disse, pão de açúcar, sugar loaf. Ele disse, sim. Eu disse, doutor Einstein, o senhor conhece então o Rio de Janeiro? Ele disse, conheço. Já passei lá, mais de uma vez. Mas, doutor, o senhor esteve em minha terra? Ele disse, sim, gostei muito, etc. É pena que foi voo. Só passamos lá um pernoite para mudar de companhia. Quando eu fui para a Argentina... Mas, olha, um homem simples, eu digo, doutor, eu sei que o seu tempo é muito limitado, eu peço licença para retirar-me, mas queria apenas vê-lo, e etc. E não achei o ambiente propício para pedir uma foto, não. Apenas ele disse para mim, você, em inglês, você aceita um cafezinho americano? Eu digo, eu peço licença, doutor, para dispensar o café e muito obrigado pela atenção. E qual foi a grande lição para vocês três aqui ouvirem? Qual é a lição que eu aprendi grande? Que quanto mais importante é o homem ou a mulher, mais simples é. Quando vi uma pessoa que nem me toque, não me fale, aquilo outro geralmente não é nada. Porque um homem daquele, gente, Einstein, a figura predominante mundial, simples, você aceita um cafezinho, doutor? Eu peço licença para dispensar, não é questão de acanhamento, é porque eu controlo o uso de café, e eu sei que o café deles não é igual ao nosso, aquele café muito forte, o café menor, né? Peço licença para retirar-me. Eu estou indo para Houston, no estado do Texas, e estou cursando o curso tal. Ele disse, avance. Doutor, me diga uma coisa, e se de repente eu precisar de sua ajuda? Ele disse, ligue para o meu assessor, minha assessoria, eu terei prazer em ajudar um brasileiro. Ele conhecia o Rio de Janeiro.